Tu não achas que a profissão de médico começa a ser ameaçada? Porque, em bom rigor, um robô pode tomar, está imune aos erros humanos e pode tomar muito melhores decisões do que um médico, não é? É uma ótima pergunta e de certeza que há muita gente a pensar dela. Eu não penso que esteja em risco, no entanto está em transformação. Porque hoje o doente é um bocadinho médico de si próprio também. O doente informa-se muito, não é? Vai à internet. Aliás, nós hoje já começam a ser um bocado robôs eles mesmos, não é? Porque muitas vezes eles estão à frente do computador e quase não olham para o doente. Exatamente, exato. A profissão de médico está em grande transformação. Ora, muito bem-vindos a mais um Bitalk, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, tenho comigo o José Serra. E hoje temos o nosso convidado, Orfeu Flores, founder da Stab Vida. Stab Vida. Orfeu, a minha primeira pergunta para ti é: qual é a origem do teu nome? O meu nome. Pois é um nome grego, não é? É um nome grego. És grego? Não. 100% português, mas tenho um nome português antes do Orfeu, porque o padre não autorizou este nome pagão. Então foste João. Alcino. Alcino. Mas, portanto, o meu verdadeiro José, nome António. É Alcido. Mas se me tratarem por Alcino, eu nem associo. Não associo. Quem é que estão a chamar? Não sei quem é Alcino. Porque foi mesmo uma exigência do padre ali na cerimónia do batismo. Não podia ser um nome pagão. Então quem é que deu o nome de Orfeu? O meu pai. Porque lá em casa é tudo assim. Eu tenho um irmão chamado Apolo. Uau! E tens uma irmã Atenas? Uma irmã chamada Tatiana Coração de Leão. Grande pinta. Muito imaginativo. Então quem era o teu pai? O que é que fazia? Qual foi a inspiração? Ele gostava muito de ler. E era uma pessoa muito dedicada assim, às mitologias e essas histórias. Então, aos 3 filhos, decidiu puxar pela imaginação. Muito bom. Isso foi em Angola? Angola, sim, nascemos todos em Angola, sim. Portanto, viveste lá até aos 6 anos? Sim, 5 ou 6, sim. O que é que guardas desses tempos? De Angola? O calor, talvez. aquela vida mais relaxada, mais descontraída. Aos 6 anos? Aos 6 anos, super descontraída. Não andar lá a brincar e etc. Essas recordações da África que nunca se esquecem. Aliás, o nosso sistema nervoso central é todo ele forjado no primeiro ano de vida. Okay. O que significa que nós todos respondemos aos estímulos que criamos durante esse primeiro ano de vida. Portanto, nós somos estimulados todos como resposta aos estímulos que foram forjados no sistema nervoso central no primeiro ano de vida. Portanto, o meu é africano. Assustador. Okay. Imagina que um gajo é estimulado logo no caixote de lixo. Passa a vida toda a ser lixo. Uau. Bom, mas tu voltaste a Angola? Não, mas a Moçambique já, a África do Sul, mas a Angola por acaso ainda não. Ou seja, sentiste o cheirinho da África, não é? Sim. Sempre que vou para Sul, exatamente, sempre que vou para Sul, reajo, respondo. Uh-huh. Acho que todos respondem. Então quem nasceu lá, imagino. Exatamente. Não é? Há um chamamento. É incrível. Essa conversa estavas a dizer do sistema nervoso. Eu sei que tu és um homem da ciência. Sim. Como é que nasceu essa paixão pela ciência? E porquê? Desde muito miúdo, as prendas que eu queria de Natal e etc. sempre foram relacionadas com ciência. Microscópios, lupas, essas coisas assim. Como a Science for You faz agora para ti era um tal e qual. Nessa altura também havia uns kits de química e o que eu pedia sempre era coisas de química para poder brincar à vontade. E o meu pai, quando eu tinha uns 10 anos, construiu-me inclusivamente um laboratório nas traseiras da casa. Um laboratório? Sim, de quê? Um pequeno laboratório. Para o que eu quisesse. Tinha a minha bancada, punha a minha bata, ia para lá trabalhar com 10 anos de idade. Então foi por isso que tu, a determinado momento, decidiste confrontar as teorias de Einstein. Foi?
Bem, há aí uma história para contar. Sim, Conta-nos lá essa história. Então. Aos 16 anos, eu estava numa sala de aulas e a professora lê um call, um chamamento para quem quisesse ir pela Fundação Gulbenkian para um encontro juvenil de ciência. E então só tinham que apresentar um trabalho original para poder submeter a seleção do júri da Gulbenkian, e quem ganhasse ia para Londres num pequeno grupo de portugueses. Então tu pensaste, pá, vou destruir Einstein, pá, vou ser original. E eu, como eles diziam, tem que ser um trabalho original, inovador. E ocorreu-me, pronto, ok, lá vai disto. Toca de atacar o átomo da sua gênese, da sua origem, e propus uma teoria atómica. Ok. E ganhei e fui para Londres. Queres continuar? Bem, a teoria atómica, não vou agora elaborar sobre a teoria, mas lembro-me que uma das características fundamentais do átomo é que tem prótons, elétrons e neutrões. Isto é o que se ensina na escola, não é? Exatamente. E eu então disse, não tem nem prótons, nem neutrões, nem elétrons, não tem nada disso. E quando eu até fui selecionado para apresentar o trabalho lá em Londres aos outros jovens cientistas do mundo inteiro, e quando eu estava a falar, disse, em frente àquele anfiteatro, disse assim, pois então esqueçam, porque não existem eletrões, não existe corrente elétrica. E então ouço uma voz lá do fundo, num inglês, eu não sei de que país é que ele era, ele só disse assim, tenta pôr os teus dedos na tomada. Porque eu tinha acabado de dizer, não há corrente elétrica. Certo. Olha, como é que essa veia especulativa, pá, influenciou a tua vida para a frente? Se há uma coisa que nunca me faltou é imaginação. Portanto, okay. eu consigo sonhar acordado, como se costuma dizer, e à conta dessa imaginação super fértil que eu tenho, acabei por meter-me em vários caminhos que eu de alguma forma construí. Ok. Imaginei-os, construí-os e meti-me por aí. Portanto, fiz o meu curso de biotecnologia, mas logo a seguir, quando comecei a fazer o doutoramento, decidi logo ser empresário. Coisa que é um erro. Decidiste ser empresário? Decidi ser empresário. Porquê que decidiste quando isso? Estava a fazer o doutoramento, que é o maior erro que se pode fazer na vida. Nunca se faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas pronto. Mas porquê ser empresário? Qual é que foi a motivação que te levou a essa decisão? Talvez... Sempre gostei muito de ciência, muito. Mas a ciência para mim tinha que ser aplicada. Okay. Tinha que ter aplicação, tinha que ter impacto. E o doutoramento que eu estava a fazer, um doutoramento em genética, era em ciência muito fundamental. Portanto, era à procura de um gene que codificava para uma proteína, e essa proteína tinha um sítio ativo como o olibodénio que mimetizava uma proteína humana, etc. Tem calma. Tem calma, não te entusiasmas. Não, o entusiasmo, aliás, não era assim tanto quanto isso, que eu, às tantas, tornei-me empresário enquanto estava a fazer as experiências de laboratório lá do... Foi aí que aparece STAB? Foi aí que aparece a STAB, sim. Ok. Então, explica-nos um bocadinho o que é STAB. STAB, portanto, as STAB são as iniciais de Sistemas de Tratamento de Água e Biotecnologia. Eu tinha, na altura, um grande amigo, o Helder, e ele era de Engenharia do Ambiente, e eu era de Biotecnologia. E nós dávamos muito bem, andávamos sempre nas lutas académicas da faculdade, e quando chegámos ao último ano, estávamos naquela, e agora o que é que fazemos? Já estamos tão habituados a andar juntos para todo lado, para as festas, para isto, para aquilo, e agora? E não sei se foi eu ou se foi ele que disse, e se a gente fizesse uma empresa? E assim nasceu. Ele com o tratamento de águas, eu com a biotecnologia, juntámos tudo na STAB. Ou seja, a empresa surgiu de um sentimento plausível de orfandade futura. Não é? A empresa surgiu, é engraçado, mas a empresa surgiu por uma amizade que não se queria quebrar. E então a necessidade de continuarmos juntos a fazer coisas, tal e qual como tínhamos feito naqueles 5 anos de faculdade, fez com que decidíssemos e quiséssemos continuar a ser empresários, ambos. E já agora... em ambas as coisas, portanto, quer no ambiente, quer na biotecnologia. Portanto, neste caso concreto, houve uma motivação, e a motivação tem a ver com a amizade, e depois de ter essa motivação levou à criação da empresa, e a partir de vocês começaram a pensar o que é que vamos fazer com isto. Depois houve um primeiro cliente,
houve um primeiro cliente que deu o kick-off. Como é que apareceu esse cliente? Esse cliente apareceu num lanche, onde eu estava presente e... Não era o presunto que estava no pão, tá não? Não, portanto, foi casual, portanto, já existia a vontade da empresa e surgiu a oportunidade de ajudar, neste caso era um pedido de ajuda de um profissional numa grande empresa que por coincidência estávamos ali os dois e ele pediu-me ajuda na área de hectares. Ele basicamente perguntou, é que eu agora lá no meu trabalho pediram-me para eu lançar umas hectares, mas não é nada a minha área, mas vocês sabem disso, não é, de hectares? E eu... Só fizemos isso até hoje. E eu disse assim, hectares? Sim, claro, estações de tratamento de águas residuais. Certo. E depois, que bom que percebes disso, será que me podias dar uma ajuda? Claro que posso. E a partir daí começou o cliente. Começou o quê, exatamente? Ele tinha a necessidade, nós tínhamos a oferta. Neste caso a oferta era apenas vontade, porque não tínhamos nada, não tínhamos estrutura, não tínhamos nada. Éramos só nós dois. Ele tinha o carro que o pai dele lhe tinha emprestado. Nós fomos ao banco e constituímos a empresa com os tais 1.000 euros obrigatórios. No dia seguinte devolvemos o dinheiro a quem nos tinha emprestado. Mas com a vontade que tínhamos e com o carro que o pai lhe emprestou, começámos a fazer a prestação de serviços, que implicava umas visitas às hectares, portanto... Isso em 2001, não é? Isto foi um bocadinho antes de 2001. Uhum. Ok, mas resultou daí alguma coisa? Resultou, o cliente gostou muito do trabalho. Nós fazíamos por baixo preço, fazíamos muito, portanto fomos muito ingênuos e fizemos um preço Mas baixo. vocês faziam a análise da água e tiravam conclusões? O quê? Sim, aquele trabalho basicamente nas áreas de serviço das autoestradas, Galp, etc. O sistema de água é um sistema autónomo, porque o município mais perto está demasiado longe para fazer chegar a água potável e para fazer a recolha. Então eles têm que ser autossuficientes, quer na captação e na distribuição da água nessa área de serviço, porque parecendo que não, aquilo equivale a uma pequena aldeia, não é? Com o número de pessoas que ali param. E depois a rejeição das águas residuais. E portanto há uma ETA e uma ETAR. E quer a ETA, que é a Estação de Tratamento de Águas, quer a ETAR, que é a Estação de Tratamento de Águas Residuais, precisam de ser mantidas, a água tem que ser analisada quimicamente, etc. E aqueles estojos de química que o meu pai me deu quando eu era miúdo, já levava treino. Foi aí que tu aplicaste. Inclusive fizemos a nossa primeira contratação, porque o cliente gostou, começou-nos a dar mais trabalho. Eu ainda me lembro da primeira contratação, eu estava ao telefone com uma amiga, com a Xanda, e eu disse ao Xanda, é preciso fazer isto e tal e coisa. E depois, sabes fazer isto? Sei. Então e quanto é que tu queres ganhar? Perguntei-lhe eu ao telefone. E ela, no mínimo 1.000. E eu respondi-lhe logo, também tu, brutos? E ela, brutos não, líquidos. Queria 1.000 líquidos. Muito bom. Ok, e foi nesse ano, em 2001, que tu foste considerado o Young Entrepreneur of the Year. Sim, houve um concurso da Associação Nacional de Jovens Empresários e nós, na altura, estávamos a desenvolver uma tecnologia já nas áreas das biotecnologias, portanto, tínhamos o cliente em ambiente, mas por causa daquela dualidade da empresa já estávamos a investigar coisas em laboratório. Portanto, tinham um sítio onde iam buscar dinheiro e esse dinheiro podiam utilizar para fazer investigação a pensar já no futuro. Tal e qual. Ou seja, nós quando nascemos, já nascemos com um modelo de negócios que é raro neste tipo de negócios, que é precisamente ter clientes, vender e usar o dinheiro das vendas para financiar a outra parte. Portanto, o financiamento da outra parte, a tal parte que implica investigação, etc., esse financiamento nunca foi com investidores, etc. Portanto, vocês tinham um cliente, no fundo vocês faziam um género de consultoria, não é? Iam lá e faziam um trabalho, que o cliente vos pagava por isso, e nas horas em que não estavam a fazer isso, estavam a investigar um produto. Que visão é que vocês tinham para isso? Onde é que queriam chegar?
o objetivo, obviamente, sempre foi desenvolver produto para mercado. Neste caso, era um produto que tinha na base uma tecnologia que tinha sido desenvolvida e em laboratório e que tinha uma patente. E nós, basicamente, agarrámos nessa patente. Patente vossa? A patente era de um laboratório da universidade. Ok. Só que a patente estava parada. Então nós chegámos lá e dissemos, olha, gostávamos de continuar com esta tecnologia, melhorá-la, etc., e ir para a frente. E daí então temos montado o laboratório para trabalhar em cima da patente, melhorá-la e conseguir uma aplicação prática. Exatamente. Do que exatamente? Neste caso a patente era biotecnologia e era para detectar as leveduras contaminantes de determinados alimentos. Isso na prática vocês queriam aplicar em quê? Na prática, o que queríamos era fazer uns meiozinhos de cultura, umas placazinhas de Petri. Que é para contaminar os alimentos. Em que, no fundo, filtrávamos alguns alimentos, nomeadamente, por exemplo, vinhos. Filtrávamos vinhos e com o filtro que saía dessa filtragem, punhamos a crescer no tal meio de cultura patenteado. E se o meio de cultura mudava de azul para amarelo, significava que a amostra original tinha a contaminação. Portanto, era este o objetivo de vender um meio de cultura que, no fundo, fazia um diagnóstico, não um diagnóstico clínico, mas que fazia uma análise de... Sim ou não, basicamente. De contaminação alimentar, um sim ou um não, exatamente. Que no fundo, o que é que isso ajudava? Era simplificava o processo para eles, porque na altura, para fazerem isso, tinham que fazer... Sim, neste caso em particular desta levedura, esta levedura contaminante aparecia muito nas wineries, nas adegas. Uhum. E a levedura, quando aparecia, e no fundo o produtor daquele vinho, se o vinho estava contaminado com aquela levedura, o melhor era pôr o produto imediatamente a escoar e metê-lo a ser vendido. E não maturá-lo, porque ao maturar estava a ajudar a propagação da levedura. Portanto, quanto mais cedo ele soubesse, melhor. Menos prejuízo tinha, no fundo. Menos prejuízo. É aquele vinho que ia em promoção logo. Exato. Era logo aquele prémio. É. Custa 15 euros, mas é vendido a 5. Então, são os queijos com bactéria que são muito caros, né? Os roquefores e os camemberts, tem toda uma bactéria ali à volta, aquilo é especial. Mas olha, foi com isso que tu convenceste o Horizonte 2020, foi? O Horizonte 2020 é um programa muito mais recente, portanto isto já foi há uns anitos atrás. O Horizonte 2020 é mais recente, começou há pouco tempo, e nós, entretanto, pusemos a empresa a afunilar em 3 doenças, a estudar 3 doenças. A doença do Alzheimer, cancro do pulmão e doença de Lyme. Fogo. E aí é que estamos a ter inclusivamente o apoio do H2020, do Horizonte 2020. Então vocês querem vencer essas doenças? Qual é o objetivo? Não, no caso da doença do Alzheimer, a doença do Alzheimer é uma doença que os sintomas só aparecem ao fim de 10 anos da doença começar. A doença começa muito antes dos sintomas aparecerem. Quanto mais cedo for o diagnóstico da doença, melhor. Hoje em dia não há bons meios de diagnóstico para Alzheimer. Também não há terapia. Há umas tentativas de terapia, mas não há terapia. E nós na STAB começámos há uns anitos atrás, começámos a desenvolver anticorpos com o duplo objetivo de não só fazer um diagnóstico precoce, tanto early as possible, como tentar também usar esses anticorpos como terapia. Nunca chegámos a ensaios em humanos, mas chegámos a ensaios em ratinhos. Ratinhos que nascem já com propensão para Alzheimer, portanto são ratos transgénicos. Pessoal do PAN, não houve esta parte, ok? Não, está tudo regulado, atenção. Toda esta parte dos ensaios em animal testing, né? Está tudo super regulado. E é da praxe, é da prática. O que nós fazemos é ratos transgénicos que desenvolvem Alzheimer em semanas, e são esses ratos que depois nós usamos para ensaiar as terapias com anticorpos. E foram bem sucedidos? Em alguns casos os ratinhos recuperaram memória
e as placas de beta-amiloide, que são as placas responsáveis Como pela... vocês sabem que os ratinhos recuperam memória? Eles contam-vos o que é que se passou? Não, há uns testes muito engraçados que se faz para desafiar a memória do ratinho. Por exemplo, um deles, que não é muito complicado. O rato, como qualquer animal, tem curiosidade. E então, se nós expormos um ratinho a um determinado objeto, é óbvio que ele vai interessar-se pelo objeto. Portanto, larga tudo o que está a fazer e aproxima-se do objeto, porque é uma novidade, é uma coisa nova. Se continuarmos a fazer a experiência e darmos sempre o mesmo objeto ao ratinho, ele às tantas desinteressa-se e continua a fazer as coisitas que ele estava a fazer. Está lá o objeto, mas ele já o conhece. O ratinho com Alzheimer é ao contrário. É sempre novidade. Sempre novidade. Interessa-se sempre pelo objeto. É sempre feliz, já viste? Exatamente, até é feliz, Por está isso- sempre admirado com coisas novas. Por isso, Quer como saber a mesma coisa? um ensaio em ratinho para ver, para testar uma determinada molécula se está a ter efeito ou não, injeta-se periodicamente a molécula no ratinho, intravenoso, e faz-se uma terapia de semanas. E vai-se testando como é que o ratinho reage à presença do objeto à medida que essas semanas vão passando. E ao princípio ele está sempre interessado no objeto. Mas se a terapia estiver a resultar, a partir da terceira ou quarta semana, ele deixa de se interessar, porque entretanto já reconhece. Lembra-se do objeto. Exatamente. Mas diz uma coisa, tu consegues fazer dinheiro com isso? Neste momento nós não vendemos nada ainda, porque não está maturado. O produto aqui ainda está em desenvolvimento. Então qual é a tua etar para alimentar esse desenvolvimento, essa investigação? Com o tempo, nós... Qual é a etar onde tu ganhas dinheiro? Sim, eu percebi a pergunta. Exatamente. Com o tempo nós desenvolvemos os nossos laboratórios de prestação de serviços. Portanto, na tradição daquilo que já vínhamos fazendo, acabámos por expandir a nossa parte laboratorial para genética. Serviços em genética. E quando começámos com um equipamento que dava para fazermos 8 análises por dia, e na altura custou-nos caríssimo, e 8 análises por dia, nem todos os dias as tínhamos, e agora fazemos cerca de 2.000 a 3.000 análises por dia em laboratório. Uau! De genética. Ok. Ainda bem. Não é genética de ratinhos. Não. Neste caso, são testes genéticos variados. Pode ser uma análise mutacional de um tumor. Um médico pode querer saber se aquele seu paciente responde melhor ou pior a uma determinada terapia. Hoje em dia há várias opções terapêuticas no tratamento de um tumor. E nem todas funcionam igualmente para aquele paciente. Portanto, há algumas em que o paciente já desenvolveu resistência e, portanto, não vale a pena insistir. E há outras em que o tumor, se for exposto a esta nova molécula, o tumor reduz-se imediatamente. Agora, o médico tem que saber acertar. Porque isso da opção do médico vai depender quanto mais tempo... A vida do paciente. A vida do paciente, com qualidade de vida, etc. Portanto, no fundo o que o médico precisa saber é uma análise das resistências do tumor, que nós chamamos o genótipo do tumor. Esse genótipo é relativamente simples de fazer, é tirar uma biópsiazinha, mandar para o laboratório, neste caso para os nossos laboratórios, e perguntar assim, façam uma análise do genótipo deste tumor e mandem os resultados o mais rápido possível. Estás a ver? O Orfeu pode nos ofender e a gente nem percebe o que é que ele está a dizer, não é? Portanto, tem que ter algum cuidado. Mas no fundo, basicamente, vocês agarram na sample e testam com vários reagentes, não sei como é que isso se chama. Neste caso faz-se mesmo a análise do ADN, portanto sequência do ADN do tumor, porque por mais incrível que pareça, o ADN do tumor é ligeiramente diferente do ADN do paciente. Isso é muito interessante, porque eu gosto muito desse modelo nos negócios, portanto, encontrar um caminho onde se possa realmente fazer o negócio, mesmo que não seja aquele que é mais sexy. Se calhar vocês gostavam de ter um produto, vender o produto, né? É mais simples, mas vocês estão a fazer uma coisa interessante, estão a encontrar novas abordagens para as fazer mais eficientemente, e isso permite-vos ter cash flow para vocês poderem investir em projetos mais ambiciosos, não é? Requerem mais dinheiro, requerem mais investimento, demoram mais tempo, e eu gosto muito desse modelo. Acho que é um modelo excelente, e muitas vezes com startups falo, procurem um modelo que vos permita trazer dinheiro já, né? Para vocês poderem desenvolver
o vosso sonho, né? Em vez de ficarem dependentes de investidores, não é? Exato. Agora, mas isso também pode ser uma espécie de fuga para que tu possas fazer aquilo que tu queres, não é? Portanto, ou seja, como és uma pessoa que tens muitas ideias Sim, é um e bom tens ponto. imaginação, portanto, no fundo tens um negócio que é um negócio seguro, um negócio que funciona, que permite gerar cash flow, não é? E a partir daí podes estar aos devaneios de investigar a cura para Alzheimer ou a cura para o cancro, não é? Sim, a palavra de devaneios aqui... Não, os devaneios Não, eu percebo. é no bom sentido, É no bom sentido, exatamente. porque é uma inspiração, não é? Ou seja, é um objetivo que é um objetivo difícil. Não é? É só por dizer que em laboratório, nestes laboratórios, tudo é muito caro. Muito caro. Portanto, neste caso, apetece, estou com vontade de ver isto. Sim, eu concordo, tenho muito interesse em abordar muitos aspectos, mas é tudo muito caro. Portanto, acabamos por estar muito limitados naquilo que podemos fazer. Por exemplo, aquele ratinho transgénico que eu falei ainda há pouco, cada ratinho custa no mínimo 3.000 euros. 3.000 euros? 3.000 euros. E uma experiência para testar uma nova molécula, como aquela que nós andamos a testar para Alzheimer, no mínimo temos que fazer tréplicas. Portanto, 3 ratinhos com o mesmo tratamento em triplicado para ver se todos eles fazem... Portanto, um ratinho doente custa 3.000 euros. Se eu for ali à loja comprar uns ratinhos, sai mais barato. Custa 3.000 euros comprá-lo, porque depois o animalário onde ele está e onde se está a fazer a experiência é muito mais caro do que isso. Portanto, isto é sem alojamento. Sem alojamento. O alojamento é muito mais caro que o ratinho, exatamente. E as refeições? Atenção. Há pessoas que valem menos em muitos sítios do mundo. Mesmo. Sem os ratinhos. Uau. Orfeu, como é que é? Como é que tu vês isto, então, em termos de inovação? Quais são os grandes desafios que há aí ao nível da biotecnologia, não é? Isso que estamos a falar. Vamos ser todos meio robôs? Não vamos ser todos meio robôs, mas Mas alguns vamos, não é? há trends que existem. Por exemplo, algo que se está a passar diariamente e que está a agravar-se é a resistência a antibióticos. Estão a aparecer estirpes de bactérias que são superbactérias, como nós lhes chamamos, são Resistentes ao que nós já temos, né? já são quase totalmente resistentes a todo o arsenal de antibióticos que existe e, portanto... E ouvi dizer que há bactérias que estavam adormecidas, estavam no gelo, não é? E que agora, com o aquecimento global, estão a aparecer de novo. Sim, exatamente. Ou seja, a quantidade de vírus, bactérias... que no fundo podem representar perigos e as mutações entre eles, porque quando eles misturam os seus ADNs depois acabam por, ou não, por dar ainda outras tipos ainda mais infecciosas. É o chamado amor entre as bactérias, né? No entanto, assim como há este fenómeno das resistências e etc., agora a ciência, nomeadamente nesta área da saúde, tem uma nova ferramenta mesmo muito nova e super revolucionária, da qual vamos ouvir falar, nós todos vamos ouvir falar. Partilha lá então. Chama-se CRISPR. Ok. E veio para ficar. Explica lá o que é isso, assim, CRISPR, por de exemplo, forma muito simples. vou já dar um caso. Como se eu tivesse 6 anos. Na China já nasceu o primeiro bebé editado por CRISPR, ou seja, CRISPR é uma nova ferramenta. Editado. Este bebé, quando nasceu, já nasceu com a resistência, imunidade contra o HIV. Ok. Esta resistência contra o HIV não herdou nem do pai nem da mãe. Foi o cientista que meteu no ADN. Estamos a falar em manipulação genética. Estamos a falar em, sim, um bocadinho de manipulação genética, em edição genética. Ok. Até hoje, ou até há pouco tempo atrás, dentro do mundo da genética, o que nós podíamos já fazer, e muito bem, era ler o ADN. No fundo é como ter uma biblioteca, cada livro é um gene. Nós, na ciência, conhecíamos a biblioteca, conhecemos os livros todos, podemos abrir qualquer um e sabemos lê-los. Tu tens noção que isso vai colocar como objetivo a criação do super-homem?
eu tenho noção que isto vai abrir uma série de Porque a partir daí não há novas fronteiras, questões. não é? Quer ter um filho de olhos azuis. Sim, agora já é possível. Não é? Claro. Mas com Olha, esta- já agora, que goste disto ou goste daquilo, É que até agora só E que seja forte. que seja forte. é que Pode. até há pouco tempo só podíamos ler, mas com esta nova ferramenta podemos escrever pela primeira vez. Escrever. Mas nós já conseguimos, portanto, nesse exemplo estavas a dar da biblioteca, portanto, nós conseguimos abrir cada livro, não é? Sabemos o que é que está lá dentro, mas é uma biblioteca gigantesca. Sim, são 30, no caso do ser humano são 30 mil genes, portanto é como se fossem 30 mil volumes nessa biblioteca. E o que nós sabemos muito bem fazer isso, e quando eu dizia há bocado aquelas 3 mil análises genéticas que fazemos, no fundo é alguém nos pede, olha, neste gene, vejam lá digam-me que frase é que está escrita na página 3 do capítulo de entrada. E nós, que sabemos ler, vamos lá procurar, faz-se num instante, etc., manda-se o resultado. Mas tens noção de que isso leva-nos, põe na ordem do dia a criação do Olimpo. Ou seja, de haver pessoas que vão ter acesso a essas tecnologias e que vão beneficiar delas, e haverá uma grande parte da humanidade que não vai ter acesso a elas, porque elas no início vão ser caras, não é? E portanto vamos ter super-homens, pessoas que têm determinadas características e depois outra população que não tem nada a ver com isso, não é? Sim, eu não... Não te questionaste sobre as questões sociais? Sim, obviamente, a parte ética é para o nosso de cada É dia. um grande desafio aqui. Sim. Não, e há uma série de compliance, ou seja, toda a atividade nesta área não é desregulada, é muito regulamentada. Sim, é verdade. É verdade. Há países menos. Há países onde não é, sequer. Há países onde é menos, como Pronto. por exemplo a China, né? Certo. Mas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, eu dou um caso. Cada vez que a Europa decide atribuir competitivamente um financiamento para uma determinada linha de investigação, chama-se sempre, isto é a condição sine qua non, chama sempre um grupo de experts em ética, e só depois destes experts em ética dizerem sim senhor, eticamente pode-se fazer esta linha de investigação, é que o financiamento é atribuído. Sim, mas na prática o que isso significa é os países onde não há esse controle vão evoluir muito mais rapidamente. É isso mesmo que eu estava a pensar. E passam a ser os locais de destino de quem precisa desse tipo de serviço. Aliás, não é por acaso que na China foi o primeiro sítio, não é? Foi altamente criticado porque, apesar da ferramenta já estar há 2 ou 3 anos e estar sob investigação nos laboratórios, nunca ninguém tinha ido tão longe ou seja, eu percebo de usá-la mesmo. De usá-la num ser humano, atenção. Pois, mas usar em ratinhos já usamos. Esse laboratório deve ter uma grande fila à porta, portanto, ou seja, isso não, é um laboratório de investigação. Portanto, aqui, neste caso, o objetivo de fazer... Eu também não posso falar daquilo que não sei, não é? Mas penso que o objetivo deste laboratório especificamente foi fazer o proof of concept. Ou seja, foi demonstrar que é possível. Que aquilo que as técnicas que já temos em laboratório, etc., ele conseguiu fazer a prova de conceito. Portanto, o bebê nasceu mesmo. Mas tu achas, qual é a tua opinião? Tu achas que podes fazer a diferença nesse mundo? Não, o mundo... Qual é a pegada que tu vais deixar aí? Todos nós precisamos e beneficiamos do conhecimento da genética. Isso é um dado adquirido quando estamos doentes, quando não estamos doentes. A genética serve para muita coisa. E realmente a minha vida profissional, eu diria que é 98% genética. Profissionalmente, com a empresa Stavida. Portanto, nós acabamos por operar numa área que, na questão do ADN, não é só seres humanos. Todos os seres vivos, e nós, atenção que nós, aquelas 3 mil amostras que eu referi, talvez 50% são humanos, os outros 50% são de muitos outros organismos. O impacto da genética é em muitas áreas, não só apenas na saúde, mas também muito na saúde, áreas de hereditariedade, de filogenia, paternidade, muito veterinária, melhoramento animal. Eu podia estar aqui a área da genética tem um impacto fortíssimo, portanto
nós como laboratório especializado nesta área acabamos por estar a par das várias aplicações. Olha, se houvesse, se estivermos a ouvir alguém interessado nesse tema da genética, que em termos profissionais queira prosseguir essa linha, o que é que tu sugerias? Conselho dirias? Alguém que queira meter-se neste mundo Queira fazer isso no futuro, Sim. sua vida profissional. Conselho é que tu darias? Por onde começar, basicamente, não é? Portanto, as pessoas têm tanta coisa hoje em dia, há tantas hipóteses, tantos caminhos que podem dar. Qual é que seria um passo? Há muitas portas de entrada para este mundo. Muitas. Obviamente, dentro Dá exemplos. diferentes licenciaturas. Uma licenciatura pode ser em Biologia, pode ser em Bioquímica, pode ser em Biologia Molecular, que existem, pode ser em Ou Engenharia seja, Biológica. procurar interseção de temas, não é? São várias portas, porque realmente o ADN está em comum com todas as ciências da vida, não é? Portanto, este mundo da genética acaba por ser muito transversal a várias áreas do conhecimento. Até nos computadores. Até nos computadores. Sim, vou-vos dar um exemplo. Computadores, computadores orgânicos. Não. Penso eu que agora vou entrar num campo que não é o meu, mas Tenta. vou tentar. Uma das limitações que o mundo do digital tem, penso eu que seja o armazenamento. Certo. O armazenamento e os custos de ter os servidores da manutenção e das energias, etc. Pois há uma empresa americana, e não é a única, há uma empresa americana que sugere e fez armazenamento de dados em ADN. Ok. E então o que é que eles fizeram? Assim como vocês têm os zeros e os uns, nós na genética, vocês têm 2, nós temos 4. Vocês têm o 0 e o 1, e nós temos o A, o C, o G e o T. Que é disto que é feito o ADN, destes 4. Okay. São 4 moléculas químicas: adenina, citosina, guanidina e timinina. Portanto, estes 4. Portanto, eles transformam isso em 00, 10, 0. E então houve uma empresa que disse assim: para lá, então se vocês têm sequências de zeros e uns, zeros, uns, nós podemos converter isso para destes A's, C's, G's e T's. Com a seguinte vantagem: vocês dão-nos a sequência que querem, dos zeros e dos uns, nós transformamos isso aqui nos nossos A, C's, G's e T's, e uma vez isto sintetizado, isto é tão resistente e tão forte que podemos deixar isto aqui à temperatura ambiente. Não é preciso que há manutenção absolutamente nenhuma. Está aqui, está no tubinho, está à temperatura ambiente. E então houve alguém que disse: ok, então mas isso seria, há tantos dados no mundo e etc. E alguém disse assim: olha, se convertesse todos os dados do mundo sob esta forma proposta de moléculas de ADN, nem meio copo de água isto chegava. Uau! Com a vantagem que este meio copo de água com todos os dados do mundo podia ficar ali à temperatura ambiente 20 anos, 30 anos, 40 anos, na boa. Até podia ser congelado, não é? Mas nem precisa, porque o ADN é mesmo muito resistente. Pois é, ele aguenta temperaturas negativas e temperaturas O ADN relativamente altas. é uma molécula fortíssima, é uma grande invenção da natureza, o ADN. Isso é que era, porque aí sim já podiam dizer que estava tudo na cloud. Deixava de estar em servidores, coisas físicas, podia estar no ar, não é? Sim. E quando fosse preciso ir buscar os ficheiros, no fundo era ir buscar lá o bocadinho de ADN que interessa e, por exemplo, mandá-lo para o meu laboratório, nós sequenciamos, convertemos os ACs e Ts em zeros e uns e lá vai o ficheiro. Mas diz-me agora uma coisa. Isso é espetacular. É de loucos. Diz-me uma coisa. Há uma diferença, se calhar, de quem entra ou queira entrar pelas áreas de biotecnologia em termos de empreendedorismo, não é? Porque antes era possível descobrir coisas sozinho. Hoje a sofisticação é tão grande do ponto de vista de equipamentos, de conhecimento, que se calhar é quase impossível alguém ter uma ideia e concretizá-la sozinho. É difícil, não há dúvida. Sozinho é super difícil. Eu sou um daqueles casos que basicamente sozinho conseguimos. Mas é difícil. Para isso é que existem várias ferramentas. Existe o famoso soft money, existe os grants,
os grants nacionais, Comissão Europeia, etc. Existem, obviamente, os investidores que apostam em ideias que sejam interessantes. E depois existem estes modelos como o meu, em que tentamos... Ok, o soft money e os grants são sempre necessários, mas tentamos, lá está, gerar fluxo de capital suficiente para investir nas outras áreas. Explicar o que é isso, soft money. Soft money, estou a pensar muito nisto das grants, portanto, competitivamente, agarra-se num projeto, eu tenho esta ideia do Alzheimer, etc., e vou competir. Os grants são projetos financiados com determinado objetivo, não é? Sim. Sim, é mais nisso que eu estou a pensar. Okay. Então, mas bolsas para investigação, no fundo. Bolsas, Sim. subsídios. Sim, se bem que as bolsas e subsídios agora também já sofisticaram e aparecem sobre... Tem uma conotação, não é? E aparecem sobre eles próprios sob diferentes formas. São projetos de financiamento, basicamente. Sim. Portanto, respondendo à pergunta, sozinho não é fácil, mas de alguma forma as ciências da vida têm encontrado os seus caminhos para tentar converter aquilo que se passa nos laboratórios, porque não se esqueçam disto, onde está a grande riqueza, onde está o tesouro, o ouro, que esse sim pode ser explorado e chegar ao mercado, não está nos empresários como eu. O grande ouro está nas universidades. Isso agora é um tema interessante, porque é assim, há uma percepção muito forte na sociedade de que, primeiro, que a maior parte das investigações a esse nível são financiadas pelas farmacêuticas e que, efetivamente, o objetivo delas não é curar, é tornar doenças mortais em doenças crónicas, porque assim... Prolongar a vida do doente. Prolongar a vida do doente, torná-lo dependente e vender medicamentos. O que é que tu achas disso? Há obviamente uma ponta de verdade nisso. Não me parece que seja a totalidade. Não me parece. Diria que talvez... 90%. Menos, 20%, 30% no máximo. Penso que isso... A saúde tem, de facto, feito progressos maravilhosos e tem conseguido tratar, ou pelo menos tornar algumas doenças que eram mortais em doenças crónicas. Pois, isso é estranho. Digamos que o grande achievement da medicina, até há uns anos atrás, era, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico. Curava-se pouca coisa, mas diagnosticava-se muito bem. O diagnóstico sempre esteve muito à frente da terapia. Tanto que a terapia, até há pouco tempo atrás, a terapia fazia-se à base de 100, 200 moléculas no máximo. E basicamente tratava-se coisas externas. O vírus que entrava da gripe, a bactéria infecciosa, tudo o que era externo. Hoje tens meios complementares de diagnóstico brutais, não é? E praticamente nenhum médico toma uma decisão sem esses meios de diagnóstico, correto? Exatamente. Quando a doença era causada por um agente interno, que nós próprios também nos atacamos a nós, não é? Basta pensar nas doenças autoimunes. Nunca houve, a medicina nunca conseguiu dar resposta a isso. Por exemplo, o câncer é o caso de uma doença de nós contra nós. Mas, em termos de diagnóstico, estava tudo ali super claro, né? Sabia-se a origem, para onde é que estava a evoluir, etc. Portanto, em termos de terapia, digamos que a resposta até era muito decepcionante. Agora... Mas a terapia é mais difícil que o diagnóstico, não é? Sim, mas lá está, a terapia era muito decepcionante no sentido em que curava pouca coisa. Curar mesmo, era mesmo muito pouca coisa. E resumia-se, ou cingia-se praticamente a doenças que vinham de fora para dentro, os tais infecciosos. Aí é que estava a cura. Todas as outras que nos atacavam a nós próprios, etc., nem cura, nem resposta. E, portanto, as pessoas tinham ou péssima qualidade de vida, ou morriam mesmo, não é? Agora, vivemos num mundo em que já muitas dessas doenças, não estou a falar das de fora, as de dentro, já conseguem ser controladas a ponto de agora se tornarem doenças crónicas. Como quem diz, estão lá, ainda não há cura para algumas delas, no entanto, já se consegue controlar e torná-la estável durante muitos e muitos anos. Independentemente da qualidade de vida, ou seja, tu ficas aqui, não é?
vais ter esta doença crónica, não interessa qual é a tua qualidade de vida, vais continuar a consumir um medicamentozinho. Sim, mas algumas até com uma qualidade de vida bastante boa. No caso do HIV, hoje em dia, a pessoa vive... É uma doença crónica. Lá está, é um caso de uma doença que era mortal e que agora é uma doença crónica e que se... Mas agora, Rafael, o que é que tu achas, tendo em conta isso? Repara, hoje em dia, os meios automáticos, ou os meios auxiliares para diagnóstico são corrente, portanto, são no dia-a-dia. Nenhum médico toma uma decisão sem recorrer ao meio auxiliar de diagnóstico, como é Exato. E depois está todo, diremos assim, tudo aquilo que faz parte depois da resposta a essa doença está em protocolos, não é? Portanto, e os médicos são obrigados a seguir esses protocolos. Logo, a sua margem de manobra é cada vez mais reduzida do ponto de vista de decisão. Tu não achas que a profissão de médico começa a ser ameaçada? Porque, em bom rigor, um robô pode tomar, está imune aos erros humanos e pode tomar muito melhores decisões do que um médico, não é? É uma ótima pergunta e de certeza que há muita gente a pensar dela. Eu não penso que esteja em risco, no entanto está em transformação, porque hoje o doente é um bocadinho médico de si próprio também. O doente informa-se muito, não é? Vai à internet. Aliás, nós hoje já começam a ser um bocado robôs eles mesmos, não é? Porque muitas vezes eles estão à frente do computador e quase não olham para o doente. Exatamente, exato. A profissão de médico está em grande transformação. Por um lado, porque o doente já não é o... É mais informado. Muito mais informado. Certo. E já não se porta como se portava antigamente. E diz que não a determinadas terapias. Ora, aí está. E bate o pé e discute. O doente quer discutir com o médico. O médico é que... Onde é que eu já vi este filme? Outro. O doente está muito transformado. O diagnóstico está muito disseminado. E com outra tendência, que o diagnóstico que está amplamente disseminado, o diagnóstico ainda está a evoluir no sentido de chegar-se para o doente. Ou seja, antigamente era a amostra que ia para o laboratório, agora já é cada vez mais o laboratório que vai para a amostra. Os laboratórios agora estão-se a tornar super miniaturas, tudo em biochips, e já se estão a aproximar cada vez mais. Sim, qualquer dentro da nossa corrente sanguínea. Não, qualquer dia vamos ter meios de diagnóstico dentro de casa, tipo gadget. Vai acontecer ao diagnóstico a mesma coisa que aconteceu ao computador pessoal. Saiu lá do grande laboratório onde estava o computador e agora todos temos um. O diagnóstico vai acontecer a mesma coisa. Pois. É uma grande resposta ao Serviço Nacional de Saúde. Não é preciso gastar dinheiro. Sim. E é um movimento que acontece naturalmente, não é? Por exemplo, eu lembro-me, os testes de gravidez antigamente era preciso ir ao hospital, hoje em dia qualquer pessoa vai o teste de gravidez era preciso matar uma coelha, não é? Portanto, ou seja, injetar a coelha com uma amostra da mulher eventualmente grávida e depois ver qual era o efeito que isso provocava na coelha. Era uma coisa que demorava dias, era muito complexo e caro, não é? Agora é fazer um xixi. Exatamente. Portanto, as coisas mas isso é só um caso do imenso arsenal que está a chegar. Não, é o movimento para onde segue a indústria, não é? A saúde está a ir muito também para dentro do telemóvel e a andar no bolso. E o médico, como é óbvio, a profissão de médico está em fase de adaptação, de transformação a isto tudo. Mas é bom. E utilizar as ferramentas de apoio com tecnologia cada vez mais inteligente. Não é? Exatamente. E agora, para complicar as coisas, ainda vem mais um arsenal novo de ferramentas de oferta terapêutica e das tais promessas terapêuticas, nomeadamente essa do CRISPR, que eu falava há bocadinho, que vai revolucionar completamente o que se vai passar nos anos que vêm. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Há um tema que me fascina muito, que é nós colocarmos tecnologia dentro do nosso corpo, dentro da corrente sanguínea. A falar de nanorobôs, portanto que, no fundo, por exemplo, no caso do cancro nós temos células cancerígenas, né? Nós podemos ter pequenas máquinas que vão dentro da nossa corrente sanguínea procurar as células e eliminá-las. Okay. Há alguma... É uma dica para ti? Nanotecnologia. Tens tido contato com alguma coisa desse género? Pessoalmente não trabalho na área. Obviamente que vou sendo exposto a essas tecnologias porque há muita gente a trabalhar cada vez mais em nanotecnologia e sobre diferentes vertentes. Foi engraçado porque em paralelo com o trabalharem em nanotecnologia e no fundo tentarem fazer engenharia
de células e de pequenos robôs a imitar células para se portarem dentro do nosso corpo como se fossem células. Em paralelo, houve outra corrente muito interessante, que ninguém dava nada por aquilo, que foi a imunoterapia, e que agora é o new kid on the block, como quem diz. Agora, houve alguém que pensou assim, bem, em vez de estar a fazer tanta engenharia, deixa-me pedir ao sistema imunológico que todos nós temos, e by the way, o sistema imunológico tem milhões de anos de aperfeiçoamento, De evolução. Estimulá-lo, não é? Estimulá-lo no sentido, ou seja, apontar-lhe o dedo e dizer assim, olha, aquele é mau, vai lá. E o sistema imunológico que não obedecia, como é óbvio, e agora já se consegue dizer assim, olha, ataca ali, que ali é que está o foco da doença. E it works. Imunoterapia. Orfeu, nós aqui, se continuarmos esta conversa ainda vai durar horas e íamos descobrir muitas curas para a humanidade, com certeza absoluta. Mas há aqui uma coisa que me preocupa, e fugindo um bocadinho desse tema, eu tenho aqui um título de um livro que é Os Cães que não alcançam as gaivotas na praia. O que é que tens a dizer sobre o assunto? Eu sou um escritor frustrado porque tenho muitos livros por escrever dentro da cabeça, da imaginação, mas ainda não os materializei. Esse é um deles. Queres tu dizer que só tens o título do livro? Exato. O título e a história. Ok, já tens a história dentro da cabeça, mas ainda falta o principal. É fazer. Exato. Executar. O que é que te falta em termos de estímulo? É preciso aplicar a medicina aí? Estimular o sistema autoimune? Para materializar essa... Sim. Falta talvez um bocadinho de tempo. Porque parecendo que não, esta coisa de ser empresário, isto leva horas e horas e horas e muita dedicação. Ok. E eu sou um bocadinho um serial... Mas tu não achas que nós arranjamos sempre tempo para aquilo que queremos? É que eu tenho a sensação que nós todos os dias temos que fazer opções na vida. E o tempo é sempre uma das categorias com que nós temos que operar, não é? Não há hipótese de não operarmos com essa categoria. Não se fabrica tempo. Então nós temos que decidir. E a decisão que fazemos é aquilo que achamos que é mais importante. E às vezes essa pirâmide não está bem no sítio certo, não é? E nós acabamos por fazer e dedicar tempo a coisas que não são importantes, e as coisas que são realmente importantes para nós e para os outros, acabamos por não dedicar tempo. É verdade. Será o teu caso, como romancista. É verdade, mas eu no meu caso tive uma prioridade antes de chegar a essa, e chegarei a essa com certeza, mas tive uma prioridade antes para a qual também precisei muito tempo. É que o dito doutoramento que eu... Levaste 10 anos, não é? 10, foram 20 anos. 20 anos? Por isso é que eu comecei por dizer que a quem está a escutar não faça o erro que eu fiz. Que é tirar um doutoramento. Enquanto se cria uma empresa. O erro não é tirar o doutoramento. O erro neste caso foi, ao estar a fazer doutoramento, achar que era possível também lançar uma empresa. Mas a verdade é que fizeste uma coisa e outra. Certo, só que o doutoramento demorou 20 anos. Está bem, ok. Só quem passou por isto é que sabe que lançar uma empresa não é tarefa para doutores. Eu diria que não é tarefa para... não basta a generosidade de facto e o voluntarismo que temos. São muitas horas e sai muito de dentro. Mas pronto, eu tinha aquela ingenuidade dos 20 e poucos anos e achava que era possível. Sim, é preciso dedicar não só tempo, mas como tempo mental, né? E isso implica concentração. E fazer todos os erros possíveis e imaginários, porque quando nós começamos nesta vida não sabemos aquilo que vamos encontrar. Diz nesta vida empresarial, não é? Nesta vida empresarial, exatamente. Mas quando estás a falar não sabemos o que vamos encontrar, também pode ser em viagens, não é? Sim. Tu mas isto é viajar? Sim, também. Não é? Queres falar sobre isso? Sobre viagens? Sim. Eu acabo por viajar muito à conta disto das biotecnologias e das genéticas, e etc. Não viajas com... Não são as viagens pagas pelas farmacêuticas? Não, nunca... Não, por acaso não. As viagens mais giras, entretanto, que eu descobri de fazer são aquelas viagens que eu chamo de pura vida.
Pois é isso que eu te ia perguntar. Viagens de pura vida. A pura vida foi algo que nasceu há uns anos atrás e que me fez descobrir que realmente a vida mais... lá está, os pequenos prazeres da vida são os mais importantes. Na altura comprei uma carrinha daquelas Volkswagen de pão de forma. Por acaso quando comprei até era como estratégia de marketing da empresa, uma estratégia de marketing falhada. Eu conheço um tipo também que comprou uma carrinha dessas, está sentado à minha frente. Fui eu. Exatamente, e meti uma prancha nessa carrinha e fiz-me à Costa Alentejana. E entra-se, viaja-se para a Costa Alentejana, mas na verdade estamos a viajar para um mundo novo e um mundo do qual nunca mais é impossível sair dele. Pura vida. Pura vida. Não é vida pura, Não, pura vida. É pura vida, exatamente. Comprei uma, depois acabei por comprar mais e hoje ainda tenho 5 dessas. 5. 5. Nós chamamos-lhe as pura vidas. Agora podes comprar as elétricas. Agora as ponto de forma elétrica. Pois. Ui. Já estão à venda? Não sei se já estão Yes! à venda, mas há pouco tempo ouvi falar. Quando sair daqui vou ver o que é isso. Isso interessa. Muito fixe. Bom, infelizmente hoje não temos tempo ilimitado, tínhamos de ficar aqui a falar Obrigado. eternamente. Mas olha, nós temos um desafio para ti. Mas espera aí, antes disso. Conta-me. Epá, é que ele é um excelente cantor. Pois é verdade. É Faltava a verdade. parte do cantarolar. Essa parte. Sempre gostei de cantar. É de família, então fui parar a um coro do Tejo, 40 pessoas e a maestrina na altura disse-me: olha, tu vais ali para o grupo dos baixos, e eu acabei por entrar, lá está, também é outro mundo. Neste caso não é o mundo da pura vida, mas é o mundo das artes e o mundo de pessoas diferentes daquelas que eu estava habituado, pessoas que têm um amor às artes, à música, etc. E entra-se naquele grupo e claro que o objetivo é ensaiar umas pautas, etc. Mas é muito mais do que isso. É sair do mundo de CEO. Mas tu sabes mesmo cantar? Não sei ler pautas assim muito bem, agora já treinei um bocadinho, mas ao princípio, na minha audição, eu queria tanto cantar, tanto. Mas podes aproveitar agora. não, mas só contar esta história. Eu queria muito cantar e fui a uma audição e a maestrina deu-me uma pauta para a mão e eu fiquei a olhar para a pauta do género, eu não sei ler isto, mas não dei parte fraco. Eu não disse logo assim: olha, desculpe, mas eu não sei o que é que aqui está escrito. Fiquei a olhar para aquilo com ar entendido e ela começou no piano a dar os acordes e fez-me sinal com a cabeça para eu começar. E eu queria começar porque eu queria passar no teste, mas obviamente não me saía nada. E ela fez-me novamente sinal para eu entrar e eu tive que desistir contra mim próprio e dizer: olha, desculpe, mas é que eu não sei ler pautas. Okay. E ela ficou assim a olhar para mim, porque o coro em questão era um bom coro, era um belíssimo coro. Ficou a olhar para mim e eu pensei: já foste. E ela disse: então faça aqui uns acordes comigo. E foi aí que ela percebeu que ia baixando no piano do Dó, Ré, Mi, a baixar, e eu ia baixando com ela, baixando. E ela lá deve ter percebido que eu era um baixo, daqueles bastante baixos, e pelos vistos ela precisava desesperadamente. E mesmo sem saber ler as pautas, disse-me assim: fica aqui neste ensaio, eu vou-lhe dar aqui, fica ali com os colegas e depois no final eu logo lhe digo. E assim entraste. Espetáculo. Para o coro do Tejo. Coro do Tejo, exatamente. Uma das experiências musicais mais interessantes, uma das experiências de vida mais interessantes que eu já tive. Nós não vamos ser mauzinhos a obrigar-te a cantar. Não, por favor. Ok. Então vamos à frigideira? Vamos à frigideira. Então nós temos aqui um desafio para ti. Como isto é um podcast sobre Beattalks, temos aqui uma frigideira com vários ingredientes. Vou pedir para escolheres um. E vais ter uma pergunta, que lês a pergunta e respondes. Eu leio a pergunta, ok. Sim. Portanto, tens vários ingredientes, não sei qual é o teu preferido. Batatas fritas? Ok. Excelente. E agora, ler a pergunta. Se ficasses preso num elevador, quem gostarias que estivesse lá contigo? É uma bela pergunta.
Bom, então vou responder da seguinte forma. Adorava que ficasse comigo dentro do elevador a Jennifer, a cientista que descobriu a tecnologia do CRISPR. Do CRISPR. A tal, que é o... fixem este nome, isto vai ser algo muito... Estás entusiasmado com o CRISPR? Para já vai ser prémio Nobel. Tu estás entusiasmado com o CRISPR ou com a Jennifer? Tenho a certeza que seria todo o tempo que lá passasse seria maravilhoso, até porque seria o pretexto perfeito, porque ela não poderia sair e eu ia obviamente aproveitar todos os segundos, todos, para lhe perguntar como é que ela conseguiu chegar de forma tão brilhante a esta tecnologia. Que é no fundo uma tesoura para cortar os livros e colar lá as Não, fontes. é que é mesmo, é um editor, é para escrever. Imaginem que vocês se sentam em frente a um computador e que não tinham teclado. E a única coisa que podiam fazer era ler o que lá estava. Certo. E liam-no bem. E agora de repente metem-vos um teclado à frente e um ratinho ao lado. O teste. Exatamente, e que vocês nessa leitura, boa dica, nessa leitura vocês viram que uma das palavras estava errada e portanto bastava aquela palavra estar errada que todo o sentido do texto já não fazia sentido, não funcionava. E vocês têm uma vontade, para além de saberem ler o texto e verem onde é que está a palavra errada, vocês têm uma vontade incrível de modificar aquela palavra, mas não tinham teclado, nem sabiam que existia teclado, que é mesmo assim. De repente vem esta Jennifer, que estava a estudar uma coisa que todos diziam, isso não leva a lado nenhum. E ela mete um teclado à frente, um ratinho, e diz assim, agora podes escrever e podes editar aquela palavra, tu e todos os outros. Então o único conselho que eu te posso dar é que quando te meteres dentro de um edifício e houver escadas ao elevador, escolhes sempre o elevador. Pode ser que ela lá apareça também. Excelente, olha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado também. O BeTalk volta para a semana, obrigado por estarem desse lado e esperamos contar convosco no próximo episódio.